Olá pessoal, tudo bem? Esse é o nosso Meditando em Deus e hoje nós vamos continuar nossos vídeos acerca da nossa série sobre família, falando acerca das 3 maiores responsabilidades dos pais. Nós vamos falar das 2 primeiras hoje e num outro vídeo, no vídeo na sequência, nós falaremos da 3ª maior responsabilidade de um pai, ok? Então nós vamos tentar responder algumas perguntas. Como é que se formam os filhos? Quais são as responsabilidades específicas dos pais? E nós vamos ver que existem 3 áreas específicas da responsabilidade dos pais, ou seja, áreas fundamentais, primordiais, para que os filhos sejam bem formados e abençoados diante de Deus. Primeiro é amar, obviamente. A essência de Deus é o amor. E amar é fundamental se realmente você quer ser um bom pai, uma boa mãe. Olha o que diz o Salmo 127, versículo 3. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Herança do Senhor são os filhos e fruto do ventre, seu galardão. Salmo 127, versículo 3. Então, parece que é natural amar os nossos filhos, né? No entanto, em alguns lares, infelizmente, são cometidos as mais terríveis agressões, brutalidades e crimes contra as nossas crianças, né? Contra os filhos, de quem mais deveriam, né, vir amor, cuidado e afeto. Amá-los na Bíblia significa uma completa aceitação da sua personalidade, das suas pessoas, da sua pessoa, né, do seu ser, como dádivas recebidas da mão de Deus. Isto inclui também uma disposição de nos sacrificar para o bem dos nossos filhos. Amor é sacrifício. Implica também um compromisso constante com Deus, a fim de criá-los, né, para a glória do Senhor, para honrarem o Senhor, para temerem o Senhor. Precisamos de mais virtudes e recursos do que temos para poder cumprir fielmente essa tarefa tão digna, tão honrosa, que é a criação dos nossos filhos. Portanto, precisamos depender de Deus constantemente, porque Ele é a fonte do amor, Ele é a fonte da alegria, Ele é a fonte da paciência, né, quando estamos lidando com os nossos filhos. Essa dependência dEle nos fará exercer fé e fará possível a sua participação, ou seja, a participação do próprio Deus, com sua graça de vida e aplicando a nossa vida diante de Deus na vida dos nossos filhos. E assim nós contribuiremos de maneira efetiva na formação das nossas crianças. Devemos aceitar os filhos tal como são. Vou repetir isso, devemos aceitar os filhos tal como são, com seu próprio sexo, defeitos, falhas, cor de cabelo, pele, personalidade. Precisamos trabalhar isso, lapidá-los. Os filhos percebem desde cedo na vida se são aceitos ou recusados pelos seus pais. E uma das piores dores que existe no coração de uma criança e de um filho é a dor da rejeição. É quando os pais, por exemplo, preferem um filho mais velho do que o mais moço, ou o filho mais moço em vez do mais velho, porque um é melhorzinho em termos de problema, melhor do que o outro, e aí o outro se sente rejeitado, desprezado, porque os pais não aceitam o filho como ele é, a sua personalidade, suas características. Então é muito importante que a mãe tenha seu filho nos braços constantemente e que além disso tenha o costume de cantar, falar com ele, mesmo antes que possa entender completamente as suas palavras. Esses laços de afetividade são muito importantes. O pai também deve ser carinhoso, afetuoso, dedicar seu tempo aos seus filhos pequenos, para que eles realmente se aproximem do coração dos seus pais. O contato físico é muito importante, é uma expressão muito significativa na vida dos filhos, muito importante, de amor e de carinho, é dedicar tempo de qualidade às crianças. Os filhos também devem se sentir confortáveis e felizes no lar. O lar precisa ser um pedacinho do céu, e é dever dos pais prover um ambiente que conduza a sua adequada formação. Isso não significa luxo, ostentação, nem nada desse tipo, mas sim atenção, esmero, diligência, carinho, afeto, amor e constância, ou seja, algo que seja contínuo, diário na vida deles. O segundo princípio, o segundo elemento primordial
para nós formarmos bem os nossos filhos é a instrução, ou seja, o ensino. Olha o que diz Provérbios 22:6. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for mais velho, não se desviará dele. Ensina a criança no caminho em que se deve andar, e ainda quando for mais velho, não se desviará dele. Provérbios 22:6. Instruir significa isso: ensinar, doutrinar, capacitar, comunicar a vida de Deus, os ensinamentos de Deus, os princípios morais, éticos. Nós precisamos, esse é o nosso dever. Da mesma forma que o amor, provê o ponto de partida para a formação na vida dos filhos, a instrução articula e mostra como deve ser essa formação diante de Deus e diante dos homens. Os filhos não aprendem apenas por absorção ou imitação. É necessário instruí-los no caminho do Senhor. A instrução deve servir especialmente para formar um caráter moral na vida do filho. Por exemplo, princípios como honestidade, justiça, perdão, generosidade, respeito pelos outros, critérios, pudor, ou seja, saber lidar com o seu próprio corpo, em santidade, em honra, modéstia, operosidade, diligência, trabalho com afinco. Devemos aproveitar todas essas circunstâncias, todas as situações, todas as adversidades que a vida nos impõe, para reafirmar e reforçar esses valores morais, éticos e espirituais na vida dos nossos filhos. E os pais precisam ser exemplo para os seus filhos. Também a tarefa dos pais é incentivar os filhos a desenvolver certa sensibilidade espiritual, docilidade e boa disposição diante de Deus. Ou seja, o caminho do Senhor, a vida com Deus é ensinado pelos próprios pais. As crianças devem chegar aos 6 anos pensando em Deus de maneira natural, fluida, como parte integrante da sua vida cotidiana. Para conseguir isso, os pais devem falar das coisas de Deus com naturalidade, levar seus filhos a terem uma fé e uma confiança no Senhor, orar com eles regularmente, contar-lhes histórias bíblicas e relatos contemporâneos que destaquem o valor de um caráter nobre, digno, e também a fé e a confiança no Senhor. Devemos tomar todas as individualidades, particularidades de cada filho como algo positivo e ajudá-lo em seu desenvolvimento, respeitando a sua própria personalidade. Respeite a personalidade do seu filho. É necessário isso para que ele cresça de maneira saudável, de maneira espiritual, de maneira madura, equilibrada, com segurança, com autoconfiança. Cada filho tem a sua própria modalidade e é dever dos pais descobri-la para poder encaminhá-lo de modo adequado para a vida. Ao instruir, os pais devem prestar bastante atenção àquelas áreas que são fundamentais da vida, como, por exemplo, realizar trabalhos, cumprir ordens, primeiro nas tarefas domésticas, ou seja, que cada filho tenha tarefas domésticas específicas, arrumar a cama, varrer o chão, fazer pequenas coisas diárias onde eles aprendam a realizar trabalhos e a cumprir ordens e aprendam o valor do trabalho, porque o trabalho dignifica o homem. Segundo, concentrar-se nos estudos, mostrar a eles a importância e o valor dos estudos e ajudá-los a se concentrar nos estudos e não usar esses elementos hoje, celular, computador, videogame, televisão, tanta coisa hoje que distrai o jovem e que tira ele do foco dos estudos. Ajudar os outros também é importante, ensinar esse princípio de ajudar as pessoas, ser generoso com aquele que precisa, resolver problemas entre as pessoas, discordâncias sociais. Você tem que ensinar o teu filho a lidar com os conflitos, com os problemas interpessoais, formar amizades sadias e incentivá-los a estabelecerem essas amizades, a ensiná-los a ser verdadeiros amigos dos seus amigos, vencer a tentação e desenvolver um sentido de dignidade moral, aprender a lidar com a tentação, desenvolver essa dignidade, essa honra de obedecer a Deus, de temer ao Senhor, administrar o seu dinheirinho, o seu tempo. Então dá uma pequena mesada para que ele aprenda a administrar bem o seu dinheirinho, a poupar, a saber cuidar, saber que todo trabalho tem um resultado e todo resultado precisa ser bem administrado, administrar o dinheiro e o tempo, encontrar e conservar também no trabalho
É muito importante ensiná-lo a ser diligente, perseverante, aplicado, né, a tudo aquilo que ele faz, fazer bem feito as coisas, desenvolver uma boa relação também com o sexo oposto, com a pessoa do outro sexo, honrar as mulheres, honrar os homens, né, para que eles possam, quando chegarem na época de seus relacionamentos, tratar o outro com dignidade, saber lidar com o sexo oposto e descobrir também a sua missão, a sua vocação. Cabe aos pais ajudá-los a encaminhá-los para a vida, não de maneira legalista, obrigatória, sob pressão, mas sim de maneira natural, respeitando a individualidade dos seus filhos. É muito importante elogiar os filhos quando eles cumprem bem o seu trabalho ou alguma coisa que foi dada a eles, algum projeto, algum sonho. A aprovação dos pais ajuda a firmar os valores positivos do caráter da criança e do jovem, do adolescente. Faz com que os filhos se sintam reconhecidos, apreciados pelos seus pais. Isso vai reforçando a sua autoestima. Esse é um elemento essencial para que eles alcancem sucesso posteriormente na vida. Os filhos precisam conhecer também os seus limites. Filhos precisam de limites, limites da sua liberdade, porque a vida é assim. Por isso é necessário estabelecer algumas regras necessárias para o bom funcionamento e ordem na casa. E essas devem ser poucas, mas razoáveis, compreensíveis, claras, objetivas. E o seu cumprimento deve ser exigido, mediante punição, caso essas regras sejam quebradas. À medida que os filhos vão crescendo, né, nós precisamos determinar essas regras claras e justas no que diz respeito à diversão e à vida social. E enquanto são pequenos, é aconselhável manter as rédeas bem curtas. E na medida que eles vão amadurecendo, crescendo, adquirindo autonomia, né, nós vamos liberando e ampliando as liberdades para eles, afrouxando-as gradativamente à medida em que forem crescendo. Tenhamos em mente que é melhor enfatizar princípios do que estabelecer regras rígidas, ou seja, os filhos precisam viver sob princípios, debaixo de princípios, e não apenas de leis e regras. As regras são importantes? Sim, mas precisamos sempre ensinar os princípios, os fundamentos da onde estão, né, inseridas, onde estão fundamentados esses princípios bíblicos do reino de Deus. É necessário explicar bem as coisas, principalmente aos adolescentes, porque isso também é melhor do que adotar uma atitude impositiva, né? Aquele tirânico, aquele cara muito duro. Não adianta nada disso se nós não ensinarmos os princípios. Isto os ajuda a desenvolver critério, discernimento e bom juízo, quando nós ensinamos nossos filhos esses princípios, mesmo que resistam às vezes às normas estabelecidas pelos pais. Então vá trabalhando, vá conversando, uma boa comunicação, clara, objetiva, instrutiva, baseada em princípios, para que tenha um relacionamento sadio com os seus filhos. Em relação à instrução, nada mais importante que o bom exemplo dos pais, né? E, infelizmente, muitos pais descuidam disso. Borram com o braço o que escreveram com a mão. Borram com o braço aquilo que escreveram com a mão. Então, por favor, pai, seja exemplo para os seus filhos. Porque o bom professor, ele com a sua vida fala mais alto, a vida deve falar mais alto do que os nossos lábios. A nossa vida deve falar mais alto do que os nossos lábios, ok? Então aqui estão alguns princípios, os dois primeiros, depois nós vamos falar de um terceiro, das 3 responsabilidades mais importantes na vida dos pais. Nós vimos sobre o amor, o amar, o dar afeto, carinho, proteção, afetividade, respeitando a individualidade do indivíduo, da criança, do jovem, do adolescente. E a segunda é a instrução, o ensino, o doutrinamento, o ensinamento, a fundamentação de princípios que eles vão levar para o resto das suas vidas, ok? Um beijo do pastor Giovanni, que Deus abençoe sua vida, sua família, sua casa, que a bênção do Senhor esteja sobre você. Curta lá o nosso vídeo, compartilhe com outros amigos, que Deus te abençoe no nome de Jesus. Amém. Amém. Curta lá o nosso canal PR Giovanni e o nosso Facebook é Meditando em Deus. Um abraço, tchau.